era digital trouxe consigo uma infinidade de possibilidades, mas também trouxe alguns desafios significativos, especialmente quando se trata da exposição de crianças na internet desde muito cedo. Embora a tecnologia possa ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento e aprendizado, é importante estar ciente dos potenciais malefícios que essa exposição precoce pode acarretar. Quando as crianças são expostas na internet, suas informações pessoais e imagens podem se espalhar facilmente, e isso coloca em risco sua privacidade e segurança, tornando-as mais vulneráveis a abusos, assédios e até mesmo a identidade digital comprometida. E isso é um fato, e não só para crianças, mas para todas as pessoas que se expõem publicamente na internet. Isso é um risco que a gente corre, né? Isso não quer dizer que vai acontecer. Eu sei que é até um pouco sombrio, né, a gente imaginar, né, pensar dessa forma, mas isso é uma realidade. Tal como, vou até usar uma analogia que é um pouco pesada, mas que tem o seu devido sentido. Assim como a gente corre o risco, por exemplo, quando você sai de casa, sei lá, ser atropelado, ser pego por um cachorro. São coisas que a gente não fica pensando, porque não quer dizer que isso vá acontecer, né? Nem bom a gente ficar pensando, mas que tem uma probabilidade. Tal como todas as pessoas que se expõem publicamente na internet, a gente está muito exposto. E no caso da criança, isso chega a ser até mais nebuloso, né? Porque um adulto, né, tem uma preparação muito maior para lidar com os problemas da exposição. A criança, ela é muito mais vulnerável. A exposição constante na internet pode levar a uma sensação de que suas vidas são constantemente avaliadas e julgadas. Isso pode gerar ansiedade, impactar negativamente sua autoestima, à medida com que buscam a validação online e o mal da comparação, né? A internet, ela tem um excesso muito grande de conteúdos. Isso coloca as pessoas desde muito cedo essa exposição de ter um mal da comparação. A internet, ela já tá, se a gente for comparar, não faz tanto tempo que ela tá aí e muito menos tempo que ela se popularizou tanto. A internet, ela é um fenômeno que ela é muito novo ainda. A gente ainda não tem uma comprovação a longo prazo sobre os resultados. Basicamente a gente vai ser meio que a cobaia, a gente não tem modelos para comparar, a gente meio que vai ser esse modelo. Para essa geração agora que tá crescendo com a internet, né? No meu caso ainda, eu vivi antes da internet, então para mim é mais fácil separar a vida real da vida online. Essa galerinha de agora, para eles é muito mais difícil separar as duas coisas, porque quando eles nasceram, quando eles basicamente cresceram com a internet, então para eles desassociar as duas coisas é muito difícil, né? Então separar a vida real da vida do Instagram para essas pessoas é muito mais complicado do que para mim, que já cheguei na internet já, tipo, para vocês terem ideia, tipo, eu fui ter internet em casa quando eu assinei, quando eu comecei a trabalhar, então eu já tinha meus longos 17 anos, eu já tinha vivido muito, né, para experienciar a internet de verdade. Tipo, na casa da minha irmã já era casada e tal, na casa dela, quando eu ia acessar o Orkut na época, eu ia pra casa dela, mas assim, tinha uma separação muito grande entre a minha vida real e a vida da internet. Quando você não tem essa separação das coisas, é muito fácil para você fazer o comparativo, porque infelizmente aquilo que a gente vê da internet, a gente tá acostumado a ver muitas figuras públicas, né, que estão ali na internet, e a gente vê a vida daquelas pessoas e a gente associar como se aquilo fosse a vida real. E principalmente para os jovens, para as crianças e todas as pessoas, nós queremos ser aceitos e a gente quer parecer legal para as outras pessoas. Essa constante sensação de que você está sendo julgado e avaliado o tempo todo. O que avança ao meu próximo tópico, que infelizmente na internet está cheia de pessoas inseguras, pessoas mal amadas, que basicamente vão sintetizar todas as suas frustrações na internet. Tá cheia de pessoas extremas, o que me leva a esse tópico, que é o do cyberbullying. A internet, ela é muito acessível e ela traz
um anonimato para essas pessoas. Coisas que você não falaria no seu convívio social, que você não falaria na rua, você se sente mais seguro de falar na internet, porque não tem uma ação muito direta, né? Para você disseminar um discurso de ódio, você não precisa olhar no olho da pessoa. Se você estivesse olhando cara a cara com a pessoa, você não teria coragem de falar determinadas coisas, e a internet acabou possibilitando isso. A exposição nas redes sociais pode tornar as crianças mais suscetíveis ao cyberbullying, comentários negativos, ameaças online. As ameaças online podem ter efeitos devastadores na saúde mental e emocional dos jovens, levando a problemas como depressão e isolamento social. A criança e o adolescente, ele é um ser humano em formação. O que me leva ao próximo tópico. As crianças, elas precisam de um espaço seguro para explorar e desenvolver a sua identidade. Essa exposição prematura na internet pode levar a uma autoimagem distorcida, pois elas podem ser influenciadas pelas expectativas criadas nas redes sociais, se esforçarem para encaixar nesse estereótipo irreal, né? Como eu disse, para essa geração mais agora que está crescendo com a internet, para eles desassociar a vida real da internet é muito difícil. Essa exposição muito precoce na internet, ela traz isso, essa insegurança, esse mal da comparação, de a vida perfeita do outro, vai causando esses estereótipos distorcidos e totalmente irreais, né? De uma vida perfeita, do que você deveria ser. Então, eis aí o perigo, né? Dessa exposição. As crianças, elas precisam de um espaço e tempo para descobrir quem são e o que eles gostam. Mas na internet elas podem ficar confusas, porque vem muitas coisas diferentes e eles querem ser igual a essas outras pessoas, né? A criança, ela é uma folha em branco que pode se tingir de várias cores, de diferentes formas. Então, aquilo que ela vivencia, aquilo que ela experiencia, vai deixando um pequeno rastro de tinta, né? E como ela é uma folha em branco ainda, ela vai se basear naquilo que ela consome, né? Por isso que esse debate, né? Eu tô trazendo esse debate sobre a criança na exposição, não só a criança que consome a internet, porque a internet é algo que faz parte já do nosso convívio, da nossa vida. Não tem como você desligar hoje em dia, né? E eu acho que nem é necessário, nem precisa, né? Porque a internet, ela tem uma gama muito grande de coisas, de possibilidades, né? De aprendizado. Dá para usar a internet de uma forma muito consciente, muito construtiva. Mas a questão é sobre a exposição. Criar redes sociais, né? Para criança. E é um tipo de assunto, é um debate que vai muito, mas muito além do sobre ser certo ou errado. Eu acho que a questão não é essa, sobre se é certo você expor crianças na internet ou se é errado, né? A discussão, o debate, ele vai muito, muito além disso, né? E agora eu quero falar sobre a dependência da tecnologia, né? Porque ficar grudado no celular o tempo todo não é bom. Não é bom pra ninguém, especialmente pra criança, né? Que tá em formação. A exposição excessiva à internet desde a infância, ela pode contribuir para a dependência tecnológica, e isso pode atrapalhar elas na escola, no convívio com os amigos, com a família, e até causar alguns problemas de saúde. Então é muito importante ter um uso controlado dos dispositivos eletrônicos, porque eles podem prejudicar o desenvolvimento de habilidades sociais e até mesmo das resoluções de problemas, bem como prejudicar o desempenho na escola, por exemplo. E assim, eu tenho até um relato sobre isso. Eu trabalhei numa loja de departamentos, no setor administrativo, numa loja de departamentos, e tipo, uma coisa que eu notei muito, tava entrando uma galera assim, bem jovem, né? 17, 18, 19 anos, né? Tudo nessa faixa etária, de 18 a 19, 20 anos. E uma coisa que eu tenho notado, essa galera, eles tinham uma dificuldade muito
grande de interação social mesmo. É algo que você vai reparando na prática, de que assim, era uma galera assim jovem, né, mas que tinha uma dificuldade muito grande em estabelecer diálogos, né? Eu era chamado para resolver determinados problemas porque eles não conseguiam, né, assim, não conseguiam resolver aqueles problemas. E eram coisas assim, situações até simples, sabe? De que eu chegava para a pessoa, fazer umas 3 perguntas e entender qual que era o problema que precisava ser resolvido, né? Eu estimulava, falava, interaja, não tenha medo de falar com o cliente, não tenha medo de falar com as pessoas. Não entendeu? Pergunta, sabe? Falei, pergunta. É através do questionamento, de fazer as perguntas. Quanto mais perguntas você faz, quanto mais você questiona, mais você vai ter respostas. E com essas respostas, você vai entendendo qual que é o problema que precisa ser resolvido. Eles tinham uma dificuldade muito grande de ter um diálogo. A gente está tendo muita interação digital e a interação social, né, física, tá ficando muito para segundo plano, terceiro plano, e cada vez mais a gente está tendo essa dificuldade, até mesmo cognitiva mesmo, de estabelecer diálogos, de entendimento entre as pessoas. E isso é uma linha tênue que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de avanços tecnológicos potenciais, né, de melhorar, de potencializar a nossa vida prática, na medicina, só que ao mesmo tempo é um perigo muito grande. A gente, como essa criatura social que é o ser humano, a gente começar a ter uma dificuldade de se entender. Tecnologia, a gente precisa colocar como uma pauta social para a gente começar a discutir. Isso tem que ser discutido na escola, tem que ser discutido em casa. Atualmente, as coisas estão acontecendo de uma forma tão depressa, tá todo mundo muito perdido. E isso é perigoso. A gente ficar um barco à deriva, sabe? De não saber para onde ir. Por isso que cada vez mais a gente precisa, através do questionamento, a gente colocar esses assuntos, essas pautas na mesa e a gente começar a discutir sobre esses assuntos. A internet, ela tá cheia de conteúdo e nem tudo na internet é apropriado para as crianças. Elas podem ver coisas feias e pesadas que não são muito legais para a idade delas. A internet é uma plataforma muito vasta e nem todo conteúdo disponível é adequado para criança. A exposição a informações violentas, sexualmente explícitas ou inadequadas, né, para a idade, podem ter efeitos negativos no desenvolvimento emocional e até mesmo cognitivo. A internet está recheada de conteúdos. E existem determinados assuntos, certas pautas que não é para criança estar discutindo sobre isso, não é para criança ter contato com isso. A verdade é que eu peguei esse assunto como pauta para fazer um vídeo que teve em alta aí uns tempos atrás, de um jovem que eu não sei o nome e até mesmo eu não iria falar porque, ou falar da causa sem falar do problema, não é sobre a pessoa, é sobre a pauta social que foi levantada a partir de um assunto público. A partir do momento que algo é postado na internet, é um assunto público, ele vai virar uma pauta e é interessante que a gente discuta sobre isso. Então eu não vou falar das pessoas em si, mas sobre a pauta que isso gerou, que isso levantou. Meu irmãozinho tá sendo muito cancelado e eu vou explicar o porquê. Todo mundo sabe que meu irmão lançou uma música recentemente e que vários famosos fizeram a dança. E desde que a dancinha foi criada, ele pegou uma mania muito feia. E é por isso que ele tá recebendo muito hate e comentários muito maldosos. Ah, não fica assim não. Lembrando que meu irmão só tem 7 anos e não teve nenhum pensamento maldoso. E ele ficou muito triste quando leu os comentários daquele vídeo. E eu, como um ótimo irmão, não queria ver esse vídeo. Então eu resolvi tentar uma coisa pra alegrar. Ele queria muito que algum jogador fizesse a dancinha dele depois de fazer um gol. Então eu resolvi mandar mensagem pra todos, mas infelizmente nenhum respondeu. Então duvido você vai querer esse vídeo de algum jogador pra fazer a dancinha. Qual jogador que você quer, Davi? Vamos lá. Ao expor uma criança na internet, principalmente quando ela tem atitudes questionáveis, se prepare para os comentários das pessoas. Como eu disse, tudo que está público na internet vira assunto, vira pauta para debate, principalmente quando se diz respeito à criação de filho alheio. E no meio disso tem críticas que até que são boas sim, mas vão ter muitas críticas de pessoas que acham que sabem demais, de como você deve criar o seu filho. Isso é um lado negativo da exposição de crianças, de você expor seu filho, seu irmãozinho menor na internet. Segundo ponto, independente de quem seja,
subir o conteúdo para a internet, vão ter pessoas com comentários maldosos. Pode ser, sei lá, uma senhorinha ensinando a fazer uma receita de um remédio caseiro. Subir o conteúdo para a internet, pessoas que vão tacar hate, que vão encher de comentários maldosos. Isso é um fato. A criança não deveria ter acesso a esses comentários, muito menos ela ser exposta chorando, virou conteúdo, criar conteúdo em cima disso, para talvez apelar pro emocional das pessoas. Isso é muito problemático, isso é muito errado. Terceiro ponto, criança teve atitude questionável. Você não dá uma recompensa para ela. Isso vai fazer com que ela cresça com ideais completamente distorcidos. Ela cresce achando que é na base da birra, que é na base do choro, é na base da violência. Quarto ponto, desculpa ser a pessoa que vai falar isso aqui, mas todo mundo, todas as pessoas precisam passar pela rejeição. Isso é um fato da vida. Todo mundo em algum momento precisa passar, todo mundo precisa aprender a lidar com a rejeição. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente planejou e nem sempre a gente vai ter tudo aquilo que a gente quer. E nem precisa que seja. Nem sempre você precisa ter tudo que você quer. E tá tudo bem. Os irmãos criaram uma música, criaram uma dancinha, a música flopou e tá tudo bem. Isso não deveria ser um problema para uma criança de 7 anos. Chamar uma criança de mimada não necessariamente é tacar hate ou comentário maldoso, mas sim uma crítica direcionada aos pais irresponsáveis, de uma certa negligência na criação dessa criança. E o último ponto, é muito complicado você expor tanto uma criança. A criança ela não tem a plena capacidade de discernir se ela quer fazer parte de toda essa exposição ou não. Ela ainda não tem essa capacidade de discernir isso ainda. E o mais importante de tudo, é complicado você ter um conteúdo em que você expõe tanto uma criança de 7 anos que tem comportamentos extremamente questionáveis e você criar um conteúdo em cima disso. Estudos mostram que o uso excessivo nas redes sociais pode estar relacionado a problemas de saúde mental em jovens, como a ansiedade, a depressão, e as crianças expostas precocemente na internet, elas são muito mais suscetíveis a esses problemas, já que podem ser expostas a situações e conteúdos perturbadores. E isso é fato, gente. Tem muito conteúdo que traz uma carga muito pesada para a saúde mental da gente, a gente que já é adulto, para uma criança muito mais, que não tem a cabeça muito formada ainda, né? Então, eu até vou reiterar agora que, diante desses malefícios, é crucial que os pais, os educadores e os responsáveis estejam sempre atentos à quantidade e à qualidade da exposição digital. É preciso estabelecer limites no uso dos dispositivos eletrônicos, educar sobre os perigos online e promover as atividades que incentivam a interação social e até mesmo o desenvolvimento offline das ações essenciais para proteger o bem-estar das nossas crianças, né? E principalmente você, adulto, pais, responsáveis, por favor, é muito importante que nós adultos, que nós sejamos modelos positivos da tecnologia, equilibrando o seu tempo entre o mundo real e o virtual, somente com uma abordagem consciente e responsável em relação ao uso da internet e derivados, é possível proteger as crianças dos eventuais perigos e potenciais e permitir que eles aproveitem os benefícios que a tecnologia pode oferecer para um desenvolvimento saudável. Então, nós adultos, a gente precisa ser exemplo. Eu sempre acabo levando o assunto para conscientização, porque eu realmente acho que esse é o caminho. Quanto mais informação, quanto mais a par da situação, mais vai ser fácil, sabe? A gente precisa da informação, a gente precisa colocar a tecnologia hoje em dia como uma pauta social mesmo. Vai ter um impacto muito grande nas próximas gerações. Como eu disse, essas pessoas que nasceram e vão ter a exposição, a gente não sabe ainda todos os limites e todos os malefícios que essa exposição desde o nascimento, desde muito pequeno, vai ter a longo prazo. Porque a gente não chegou lá ainda. Essas pessoas, basicamente, elas vão ser os primeiros modelos.
A gente não tem a internet há tanto tempo no nosso convívio para saber como que vai ser essa exposição a longo prazo, quais vai ser os efeitos dela a longo prazo, né? Até mesmo das profissões, né, que a internet gerou, como criadores de conteúdo, as blogueiras, a gente não sabe como que vai ser isso a longo prazo. Por isso que cada vez mais a gente precisa ter esse espaço de diálogo, de debate, a gente discutir sobre os assuntos, a gente colocar a cabeça para funcionar, para pensar, né? Porque eu confesso que a gente ainda tá muito perdido nisso ainda. É porque é um fenômeno muito novo, mas só que ao mesmo tempo ela é muito revolucionária. A internet ela é muito revolucionária. Ela mudou a nossa vida, digamos assim, a forma com que a gente interage, a forma como a gente absorve conteúdo, como a gente experiencia conteúdo. A internet mudou totalmente, então a gente ainda tá muito perdido ainda. Mas agora eu quero saber de você, o que você tem a dizer aí? E qual que é a sua opinião sobre a exposição de crianças na internet? O que você tem a dizer sobre essa pauta aí? A bateria acabou, mas é isso aí. Eu sou o Hollywood, muito obrigado por me assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!